pessoal, para resolver essa questão aqui. Pede, ó, determine a força em cada cabo para suportar a carga de 2,5 kN. Vamos lá. Essa carga de 2,5 kN seria referente a esse caixote aqui, ó. Mas antes, vou separar aqui os passos, ó. O primeiro passo aqui seria determinar as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Então, vamos lá. No ponto A, vamos lá. Qual é a coordenada aqui do ponto A, né, em relação a esse eixo x, y e z? Vamos lá. Em x ele está deslocado aqui, seria a origem, ó, bem aqui seria a origem. Então daqui para cá, x é o que? É 1. Y é 0, né, que ele está aqui em x. E y também é 0. Ok. Agora para o ponto B. No ponto B, ele, ó, veja que onde está aqui indicando x, y e z é onde aponta para o sentido positivo. Como esse ponto B ele está na direção contrária, ou seja, que a origem também está na direção contrária, então aqui é menos 1. Menos 1, ele não tem nenhum, ele não está deslocado no eixo y nem z, então vai ficar 0, 0. Ponto C, o x é 0. O y vai ser 3, que é a distância daqui para cá, positivo. E na direção vertical vai ser 0, né, visto que ele não está deslocado no eixo z. E por fim o ponto D. No ponto D, em x é 0. Veja que o ponto está aqui, ó, em cima do y. E não tem nenhum, se ele tivesse deslocado para cá, aqui, ó, para o aqui, aí teria sim uma coordenada em x, mas como não está, então vai ficar 0. O y é 6. E o z vai ser 4. Lembrando, né, que aqui seria equivalente ao x, aqui é o y, aqui é o z. Feito isso, determinar as coordenadas do ponto, a gente vai encontrar os vetores posição. Mas o que seria esses vetores posição? Antes de explicar o que é esses vetores, eu vou desenhar aqui. Vou representar que seria o diagrama de corpo livre no ponto C. Eu tenho essa força, que eu vou chamar de FCD. Eu vou ter essa força aqui, que vai de C até A, né? Ela vai ser a FCA. E vou ter essa outra força aqui, que está em azul. Ela vai ser a FCB. E a outra força que atua aqui no ponto C, que a gente está analisando o ponto C, seria essa força aqui, que a intensidade dela no caso é 2,5 kN, então eu vou chamar aqui de P por enquanto. Então esses são o diagrama de corpo livre, eu tenho essas forças atuando no ponto C. Então agora vamos lá encontrar os vetores de posição. O que é esse vetor posição? Um vetor posição seria um vetor que ele passa entre dois pontos especificados. Por exemplo, qual o vetor posição aqui seria um vetor que passa entre o ponto C e o ponto D, certo? Ele é utilizado apenas para indicar a direção aqui, ó, no caso desse cabo. Visto que ele passa entre dois pontos, eu vou chamar aqui no caso esse vetor posição de CD. Veja que não é FCD ainda, é apenas CD, que é o vetor posição. É sempre quem é a extremidade menos a origem, então é D menos C. Vamos lá. Vou pegar aqui os pontos 0, 6 e 4 menos o ponto C. Resolvendo aqui, deixa eu só trazer isso aqui para cá.
Resolvendo, vai ficar o que? 0 menos 0, vai ficar o que? Vai ficar 0. 6 menos 3, então vai ficar 3. E 4 menos 0, que vai ficar um 4 também. Eu vou representar, no caso aqui, que aqui já seria as coordenadas desse vetor CD. É o vetor que vai de C até D, não é a força ainda. Vou representar aqui em termos das componentes, em termos de vetores cartesianos, como é que ficaria? Que seria o I, o J e o K. Como aqui o X, que seria equivalente ao I, é 0, eu não vou representar ele, então vai ficar apenas 3J mais 4K. Lembrando que aqui seria equivalente ao J, K e o I, são esses vetores unitários. A gente vai fazer o mesmo encontrar um vetor posição que passa pelo ponto C e A. Então vamos lá. É o que é a extremidade, que é A, menos a origem, que é C. Quem é que seria aqui o ponto A? Deixa eu trazer para cá. Como foi calculado aqui o ponto A, seria 1 menos as coordenadas do ponto C. Resolvendo, que a subtração vai ficar 1 menos 0 vai ficar 1. 0 menos 3 vai ficar menos 3. E 0 menos 0 vai ficar 0. Colocar também na forma de vetor cartesiano, vai ficar I, que é 1 vezes I, menos 3J. Eu não vou representar o K porque o K é 0. Fazer o mesmo para o vetor, esse vetor posição que passa entre o ponto CB. Vou pegar aqui as coordenadas do ponto B. E nas coordenadas do ponto C, que é 0. Isso aqui vai ser igual a menos 1 menos 0 vai ficar menos 1. Menos 3 e 0. Vai ficar menos I, menos 3J. Para esse vetor P eu não vou fazer, no caso precisa de um vetor posição, visto que ele já está na direção, no caso K, né? Ele está aqui na direção, essa direção Z, como está no sentido para baixo, então esse sentido aqui seria menos K. Ou seja, eu estou apenas, esses vetores aqui indicam apenas um vetor que passa entre esses pontos, ainda não é a força. Depois que a gente encontrar os vetores de posição, a gente vai ter que determinar aqui o módulo dos vetores de posição. E como é que eu encontro o módulo? O módulo do vetor vai ser o que? Vai ser a soma do quadrado das componentes e por fim tirar a raiz. Então vai ficar, no caso aqui, a componente em x é 0 e y é 3. Mais em z seria 4. Resolvendo aqui vai ser 5 metros. O que é que significa esses 5 metros? E o que é que seria esse módulo? Esse módulo seria a resultante. Ou seja, eu tenho aqui, esse vetor posição que vai de C até D, certo? E ele tem módulo 5, ou seja, o comprimento dele aqui é 5. Certo? Desse vetor CD. Ainda não é a força. Só, aqui, que é só indicando que seria esse 5.
calcular também aqui para CB. Aí vai ficar a componente aqui em x menos 1 mais resolvendo isso aqui vai ficar raiz de 10. Resolvendo aqui essa raiz aqui, ficar 3,1623. Fazer o mesmo aqui para CA. Vai ficar o que? 1 ao quadrado mais menos 3 resolvendo isso aqui também vai ficar o mesmo valor de CB, que vai ficar raiz de 10, que é igual a esse valor. Veja, eu não vou fazer isso aqui para esse vetor P, visto que ele é um vetor unitário e já tem o módulo 1, então não vou calcular o módulo desse vetor. E depois que a gente encontrar o módulo dos outros vetores, né, posição, a gente vai determinar agora os vetores unitários, né? E o que é que seria esses vetores unitários? Eu vou pegar o que? Eu vou pegar o vetor posição, que eu tenho esse vetor, e vou dividir por esse módulo. Quando eu realizar isso, eu vou encontrar aqui no caso um vetor unitário, seria um vetorzinho aqui, unitário, vou chamar aqui de UCD, seria um vetor de módulo 1 na direção CD, certo? Então vai ter módulo 1 e vai passar aqui entre o ponto CD. Vou fazer o mesmo também para as outras forças. Como eu disse, é o vetor, ou seja, a componente x, y, z dividido pelo módulo. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Quem são os vetores aqui, ó? Tem aqui, ó, o I, J, K, que é 0, 3 e 4. Como é que ficaria? Ficaria 0 dividido pelo módulo do vetor. Só que tá aqui o módulo, é 5. Isso vezes I. Vamos lá, a próxima coordenada é 3, vai ficar mais dividido pelo módulo J mais 4 dividido por 5. Isso aqui vai resultar em ou seja, eu tenho aqui a direção desse vetor unitário, né, de módulo 1. Já vocês vão entender como é que a gente vai utilizar isso. Eu vou fazer também o mesmo aqui para CB. Eu vou pegar cada uma das componentes e vou dividir pelo módulo. Vai ficar menos I dividido, que é o módulo de CB, esse 3,1623. E aqui é o pessoal CB. Aí menos 3 dividido também pelo módulo. Como é 0, eu não vou representar, né? Então vou deixar aqui do jeito que está. Deixa eu apagar aqui. Resolvendo isso aqui. A gente vai chegar aqui nesse valor. Vou dividir agora 3 por esse valor, que é o módulo.
Fazer o mesmo também para o vetor CA. Vou colocar isso aqui mais embaixo. Que eu tenho meu vetor CA, que vai ficar assim. Vai ser 1. Aqui tem um menos, galera. Esqueci. Pronto. Vai ficar 1 dividido pelo módulo. Tá aqui o módulo do vetor. Menos 3. Resolvendo essa divisão vai ficar esse mesmo valor aqui, só que positivo. Eu não vou fazer esse cálculo aqui desse vetor unitário para força P, visto que ele já tem módulo 1, né? Então não vou precisar determinar. Agora sim vamos encontrar os vetores cartesianos das forças. Que seria isso? Seria encontrar, quando falo em vetor cartesiano, seria, no caso aqui, denotar essas resultantes em termos das componentes x, y e z. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. A força CD, ou seja, o vetor, é o módulo desse vetor CD, que é a força, agora sim é a força, vezes esse vetor unitário que a gente encontrou. Vai ficar aí, resolvendo isso aqui, vou chamar aqui de FCD para ser mais rápido. Aí quem é o CD? É 0,6. Então, o que é que significa isso aqui? Eu tenho o meu vetor CD, certo? Eu tenho uma resultante. Foi o que eu fiz? Eu fiz o produto com um vetor unitário, ou seja, um vetor de módulo 1. Então, eu não estou alterando o valor da minha resultante, eu estou apenas multiplicando o módulo dela por 1. E o que é esse vetor unitário aqui de módulo 1? Ele está na direção CD. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter as componentes dessa força CD, visto que o módulo foi multiplicado por 1 e esse módulo está em termos das componentes. Logo, quando eu fizer aqui o produto, eu vou encontrar aqui as componentes da força CD. Deixa eu terminar aqui agora, revisar aqui a distributiva. Vai ficar com CD. Agora eu vou ter que fazer esse mesmo processo para as outras forças, visto que a gente precisa também, né, dessa força aqui resultante CA, a gente precisa também das componentes em FCB, a gente vai ter que fazer esse mesmo processo aqui. Então, só circular aqui. Vou fazer aqui também para a força CA, que seria essa força aqui, ó. FCA vai ser o módulo da força vezes o vetor unitário, como eu fiz aqui, ó, só que vai ser esse vetor aqui da força CA.
avisar aqui também a distributiva. Só recapitulando aqui, eu peguei um módulo de GCF dessa força. Deixa eu aumentar aqui. Eu peguei o módulo dessa força e multipliquei por um vetor unitário, que seria esse Uzinho aqui, ó. Eu vou ter um vetorzinho aqui, que é o CA. E quando eu multiplico esse módulo por esse vetor unitário, eu vou ter o que? Como eu tenho módulo 1, eu não vou alterar o valor da resultante, certo? E quando eu multiplico o vetor unitário, eu deixo também, eu consigo determinar essa força resultante nessa direção, porque esse vetor está direcionado na direção CA. Opa. Então, retornando aqui. Agora, pessoal, a gente vai ter que fazer esse mesmo passo aqui para FCB. Fazer aqui direto. Vou pegar, no caso, a força resultante, né, que seria FCB, vou multiplicar pelo vetor aqui, vou botar logo direto. J. Agora eu vou fazer aqui esse mesmo passo também para força P, né, que é o módulo dela, que seria do caixote, seria 2,5 vezes menos K. Como que gera o vetor unitário? Então, que já está na direção Z, se for dessa maneira. A gente tem um módulo que ele deu na questão e disse que era da força P. Então pronto, agora eu tenho a minha força P, ela está em termos da componente, né? Como ela está na direção Z e negativa, aí ficou menos 2,5K. Só prestar atenção aqui que P está para baixo, vim para cá, ó. Está para baixo, no sentido contrário de Z, ó. É por isso que fica menos K. Agora, depois que nós encontramos as forças, né, as componentes, agora a gente vai ter que fazer a condição de equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio? Eu tenho uma força resultante, que é o somatório das forças em x, y e z, né? E para manter o equilíbrio tem que ser igual ao vetor nulo, certo? Aí somando aqui as componentes x com x, vai ficar fx igual a 0, fy vai ficar também igual a 0 e com fz também vai ficar igual a 0. Então eu vou ter que somar todas as forças em x, que seria equivalente a i. Então eu vou vir aqui para minhas forças, que essas são as minhas forças. Onde tem i, eu vou fazer o somatório. Então vamos lá, começar aqui, ó. Em FCD eu só tenho, em J e K eu não tenho i, então não vou utilizar. A FCA eu tenho, então vai ficar 0, FCA positivo. FCB eu também tenho. Vai ficar FCB. Em P eu só tenho. Aqui em P eu só tenho na direção K. Então, como eu não tenho mais nenhuma força aqui em I, então vou ficar apenas com essa equação.
Como esse valor é igual a esse, quando eu passar toda essa parcela para o outro lado, eu vou concluir, dá para concluir que o FCA é igual ao UFCB. Então aqui a gente tem uma equaçãozinha 1, vou chamar aqui de equação 1. Agora a gente vai somar as forças em Y, então as forças que tem que estão na direção J. Vamos lá. Eu tenho na FCD eu tenho essa força que é 0,6. Em FCA eu tenho também. FCB eu também tenho em J. E na força peso eu não tenho, né? Só tenho em K. Então aqui também vai ficar igual a zero. Aqui também eu vou ter outra equação. Vamos também agora para a seria o somatório das forças em Z. FCD eu tenho. FCD. Aqui eu não tenho nenhuma componente em K, aqui também não, mas na força P eu tenho. Fica menos. Passando essa parcela positiva e dividindo por 0,8, eu vou encontrar o valor de FCD, que vai dar igual a 3,125 kN. Então já encontrei uma força já. Agora vamos lá. Agora eu preciso encontrar FCA e FCB. Aí só sobrou essa equação. Como eu não tenho um valor de FCD, eu vou substituir esse valor aqui, ó, certo? E eu vou substituir aqui também, ó, que o FCA vai ser igual ao FCB. Aí com isso eu vou ficar apenas em função de FCB. Então vamos lá, vou fazer aqui em outra cor. Vai ficar 0,6 vezes FCD que a gente encontrou. Menos. Como FCA é igual a FCB, eu vou substituir aqui por FCB. Faltando um 7 aqui. Esse aqui é igual a zero. Veja que eu fiquei apenas em função de FCB. Isolando isso aqui, eu vou ter um valor de FCB de, deixa eu ver aqui, tem um valor aqui de 0,9882 kN, né? Seria também equivalente a 0,2 Newton. E como FCB é igual a FCA, FCA também vai ser igual a esse valor. Então isso aqui também é igual a FCA. E por fim chegamos aí, né? Encontramos todas as forças nos cabos, né? Encontramos aqui as forças no cabo CD, no cabo CB e CA. E pessoal, é isso aí, né? Obrigado aí por assistir.